Olá, pessoal. Engenharia na TV, essa semana, tendo um convidado que é da casa, mas ele andou, sim, viajando bastante, está fazendo e fez uma carreira muito inspiradora. É o nosso colega Mário Aguiar, que recentemente deixou a presidência da Fiesc de Santa Catarina, está ainda se acomodando na vida civil e vai conversar conosco aí vários assuntos que nós temos em pauta. Seja bem-vindo, Mário. Conta para Obrigado. nós um pouquinho do que é o Mário para quem está vendo. Obrigado, Pucini. Para mim é um prazer poder participar do teu programa. Aliás, queria te cumprimentar pelo teu protagonismo, pela tua dedicação ao CAJ. E, aliás, fui a primeira entidade que eu me filiei assim que me formei, vim para Joinville e me filiei no CAJ. Então, tenho ali um vínculo de longa data com o CAJ. Bom, Pucini, eu sou nascido em Joinville, muitos não acham que não, mas eu nasci em Joinville, morei aqui até os 4 anos de idade. Depois, meu pai tinha compromissos, né, empresariais e profissionais, e nós fomos morar inicialmente em Rio do Sul e depois fomos morar em Curitiba. E por alguma ironia, talvez, né, um amigo meu de Rio do Sul que fazia cursinho em Curitiba, um amigo de Rio do Sul, me convidou para fazer a inscrição do vestibular, para ir com ele fazer a inscrição do vestibular em Florianópolis. E eu já tinha feito a minha inscrição na Universidade Federal do Paraná, naquela época eram os mesmos dias. E viemos para Florianópolis e pegamos aí um final de semana maravilhoso. E disse, vamos estudar aqui em Florianópolis, né? Então, estudante, aquela vontade de sair de casa, eu acabei convencendo meus pais de que deveria vir a Florianópolis fazer o curso de engenharia civil. Aí passei no vestibular, infelizmente meu amigo não passou, mas eu acabei ficando em Florianópolis e isso fez toda a diferença para mim. Então, me formei em Florianópolis, sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal de Santa Catarina. A oportunidade, Pucini, eu fiz todas as opções que a Universidade Federal me proporcionou no curso de engenharia civil. Eu fiz construção civil, estradas, portos, aeroportos, hidrovias, tudo o que foi possível fazer eu fiz no curso de engenharia civil. Entrei em 74, me formei em 78. Em paralelo, e na época era permitido, também comecei a fazer o curso de administração de empresas na própria Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou um profissional e em apenas 2 anos da minha formação profissional estudei em escola privada. Sempre estudei em escola pública, então devo muito isso ao Estado. E talvez seja essa uma das razões, Pucini, que eu sempre me dediquei muito ao associativismo. Uma maneira de você devolver para a sociedade, né, aquilo que a sociedade te proporcionou. Bom, quando me formei, eu procurei empregos, né? Eu era estagiário da Eletrosul, que na época era um excelente emprego, mas eu queria sempre empreender. Então, se eu ficar na Eletrosul, vou me acomodar. Florianópolis, a grande maioria dos meus colegas que formaram eram de Florianópolis, disse, não posso ficar em Florianópolis, né? Embora tivesse namorada em Florianópolis, que depois se tornou minha esposa, e que gostava muito de Florianópolis. Então, me formei um dia, numa sexta-feira, na segunda-feira fui procurar empregos, achei emprego em Rio do Sul, achei um emprego em Timbó e também tinha entabulado um emprego aqui em Joinville, numa construtora, na BL. De todas as opções, eu entendi que Joinville, para mim, é a que dava mais oportunidades. E acabei, então, retornando em 79, em janeiro de 79, voltei para Joinville, minha terra natal, e aqui constituí família, tenho meus filhos, meus netos, todos nascidos aqui na cidade. Que bacana. Você tem 2 filhos? Tenho 2 filhos que estão trabalhando na construtora. Nós temos ali na construtora, nós também temos a indústria Tecnofibras, né, que já coloquei o nome dos meus filhos, nós compramos isso no leilão, mas eles estão tocando a vida, estão tocando as empresas, e eu não estou nem no conselho familiar apenas, né? Então, são independentes e estamos aí tocando a vida. Então, Mário, vamos recapitular. Você é joinvilense natural, você morou fora de Joinville, estudou basicamente em Curitiba, a parte de segundo grau, e Isso. acabou fazendo engenharia em Florianópolis, sem ter nenhum vínculo familiar em Florianópolis, gostou da cidade, foi lá,
fez o curso, conheceu a sua esposa e quando decidiu trabalhar, veio, entre as opções, veio para Voltei Joinville. para Joinville. E de Joinville você fez a sua carreira. Inicialmente como engenheiro, mão na massa. Eu fui contratado o Antônio Carlos Wolff, um velho amigo de conhecido Já nosso, fez programa já aqui esteve conosco. aqui, foi que me contratou na construtora BL. Mas eu já vim com essa intenção de trabalhar, ganhar uma experiência e depois já partir para uma vida privada. E aí, a vida, quando você é jovem, né, você tem todo aquele ímpeto, né, e às vezes você não analisa muito os atos que você faz, em termos, você sonha mais do que planeja, né? E na oportunidade, Plucine, eu trabalhava na BL como engenheiro civil, fiz algumas obras aqui, era engenheiro de obra, que, aliás, gostei muito dessa atividade. Obra é uma coisa que você realiza, é um produto que você vê um terreno, você vê um projeto, você executa aquele projeto, as pessoas passam, depois vão ocupar isso, vão passar boa parte da sua vida nesse empreendimento. Então, é uma coisa bastante, assim, gostosa de executar. Mas num determinado período, acho que foi em 1980, 80, eu, com aquela vontade de ter minha empresa, acabei comprando 3 máquinas de costura alemã, Pfaff, e pensei em fazer uma empresa de bolsas promocionais, malas, esse tipo de coisa. Esse era meu projeto, então, fazer isso. E eu ia efetivamente, aluguei um galpão, contratei uma pessoa, botei essas máquinas lá nesse galpão, isso com 1 ano e meio de formato. Eu ia registrar a empresa no dia 15 de maio de 1980. No dia 14 de maio, nós fazíamos um futebol lá no grupo da BL. Eu me acidentei jogando futebol e acabei fraturando meu pé em 3 lugares. A fratura trimaleolar, e que me colocou no hospital. Naquela oportunidade você tinha um cuidado maior, né? As cirurgias eram mais demoradas, né? Fiquei engessado aí, fiquei internado por acho que 1 semana, engessado aí por uns 60 dias. E nesse período que eu fiquei no hospital, eu comecei a avaliar aquilo que eu estava querendo fazer. Aí comecei a avaliar, eu pensei, poxa, não vou ter capital para comprar matéria-prima, não tenho cadastro, vou ter que comprar matéria-prima antecipada e vou ter que, para vender o produto, postergar o pagamento. Eu não vou ter condições. Então, lá no hospital, antes de começar a empresa, eu decidi, olha, não vou começar a empresa, tirei as máquinas, levei para dentro do meu apartamento e dispensei a pessoa que eu tinha contratado, né, seria encarregada de contratar os funcionários, entreguei o galpão e a empresa morreu antes de nascer. Mas logo em seguida, talvez 1 ano depois, e já casado, eu e o Mauro e o Luiz Pano resolvemos, então, fazer uma construtora. Então, aí comecei uma atividade da construção civil, que foi a empresa Terraço. E fiquei lá até 1998, quando eu saí da sociedade e acabei abrindo a Vectra, que hoje chama-se Axia, né? Com meus filhos tocando essa empresa. Então, essa minha atividade sempre foi ligada à construção civil, e participava ativamente do CAJ, depois participando de ACIG, de Sinduscom, fui presidente de Sinduscom, fui presidente de ACIG, e também já diretor da Fiesc, então sempre estive envolvido com associativismo e aposto muito nisso. Acho que isso é uma característica de Santa Catarina e que faz Santa Catarina ser um estado diferente. Esse espírito associativista é um espírito coletivo e que traz muito benefício para a sociedade. Mas, Mário, veja, você está nos mostrando o belo caminho. Como eu já disse no começo, é uma carreira inspiradora para muita gente. Agora, é um caminho que você vai falando assim, parece que as coisas acontecem naturalmente. Mas tem muito perrenguezinho no meio da coisa, né? Quer dizer, não é fácil você criar um projeto, esse projeto simplesmente vai, acontece, daqui a pouco você, não, agora eu mudo. Você tinha iniciado um e abortou, porque passou a fazer contas. Quer dizer,
Dá para nós alguma dessa experiência dos cuidados que você obrigatoriamente deve ter e as parcerias que você deve realmente ter para que as coisas vão acontecendo. Na verdade, eu acho que, né, lá no hospital a razão dela se sobrepôs ao ímpeto, né? E aqui acabei desistindo, não tive nenhum prejuízo, evidentemente. Esse equipamento, depois eu fiz outros negócios. E na atividade da construção civil, se colocou muito bem, as coisas não são assim tão fáceis, né? O Brasil passou por vários pacotes, vários momentos, né? Vários dificuldades. Aí você tinha Você pegou o planos plano econômicos, Collor, plano Collor, quer dizer, você de repente você tinha R$ 50 na conta. Então tudo muito muito difícil, né? E por um determinado momento o crédito imobiliário passou a ser assim rejeitado pela população. Porque havia um modelo que era a tabela price que você pagava a vida inteira e nunca chegava no seu saldo final, né? Quando terminava o período de pagamento, você ainda devia um determinado valor. Então, o crédito imobiliário sempre foi uma dificuldade. Hoje está mais fácil, né? As pessoas já têm, tudo foi evoluindo, de forma que hoje é mais fácil você adquirir um crédito imobiliário, permite, então, dar mais previsibilidade para o andamento das obras e assim por diante. Mas eu lembro, Mário, que em parte essa dificuldade é que você pegou justamente um período em que nós vivemos uma inflação galopante. Quer dizer, o sistema de pagamento ele era absolutamente descontrolado, porque a inflação foi descontrolada no período, né? A partir É. da década de 90 que a gente tem aí uma moeda relativamente estável e sob controle e que esse sistema de captação ele fica um pouco mais, apesar de que as taxas ainda são altas, mas ele Nós fica tivemos inflação de previsível 84% num num mês, mês, né? Então, exatamente. como é que se faz o planejamento? Quer dizer, tal da virada da tabela, então era complicado, era muito complexo. E nesse período você estava na terraço. Estava na terraço. Nós éramos em 3 sócios, cada um com um terço, eu era o técnico, né? O diretor técnico, já que o Mauro nem o Luiz Pano eram da área, né? Então, foi um aprendizado interessante, fizemos várias obras aqui em Joinville. Na minha vida profissional, Pucini, eu fiz aqui em Joinville em torno de 100 edifícios. Então, foi 100 100 edifícios. edifícios. Então, eu tenho construção desde a época de trabalhei na BL até na Terraço, depois na Vectra, né? E depois fiz uma outra consultora que eu ainda tenho até hoje, que é a Êxito, que é com o Jorge Maier. Então, somando tudo isso, deram mais de 100 edifícios em Joinville. Então, tenho alguma experiência nessa área, né? E até diria o seguinte: hoje tenho acompanhado as obras que nós estamos fazendo e tenho dito para as engenheiras que eu já não saberia mais tocar um edifício, porque a legislação mudou muito, principalmente com relação à segurança, prevenção e combate a incêndios. Mudou muito e teria que me adaptar novamente. Então, tenho acompanhado, vou na obra, tal, assim, mas sem estar à frente da gestão das edificações. Mário, eu lembro que na década de 90 você tinha uma atuação muito forte junto ao Sinduscom. Eu, o Tony, eu acho que o Jorge Sá já estava aí conosco. Vocês fizeram, inclusive, um seminário nacional aqui, Isso. né? O ENIC, O Encontro ENIC, Nacional da Indústria da o Construção. Encontro Nacional da Indústria da Construção, e também criaram, na época, o SECONSE. E nós, inclusive, eu atuava no CAJ, você era membro do CAJ, eu estava na administração do CAJ, a gente trocou ideias a respeito disso e, inclusive, consideramos, estudamos montar a sede do original lá na Otubem. Lembra que fizemos uma Isso. visita lá, mas era tudo muito acanhado, pequeno para o espaço. Mas, veja, tanto o Seconce de Joinville quanto o Sinduscom são projetos extremamente bem-sucedidos. O Seconce, inclusive, é uma referência. Conta para nós um pouquinho dessa experiência. O que levou vocês, esse time que estava lá no Sinduscom, criar o Seconce? O Cine, assim, ó, tanto eu como o Tony, como o Jorge, nós participávamos muito de encontros nacionais da indústria, a gente fazia para vários sindicatos de outros estados, né? E nos chamou a atenção de que as grandes cidades, né, principalmente as capitais, em algumas delas,
existia uma entidade que dava uma assistência médica e odontológica para os trabalhadores da construção civil sem cobrar desses trabalhadores. E acho que aquilo nos chamou a atenção. Só que todos os Secons que nós encontramos eram cidades acima de 1 milhão de habitantes, né? Tinha Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, as pequenas cidades não tinham. E nós conversamos no sindicato, na época, era o presidente do sindicato, e eu disse, olha, no meu discurso de posse, eu disse, um dos objetivos meus na minha gestão do Sinduscom é abrir um Secons aqui em Joinville, porque entendia, por exemplo, na nossa empresa nós tínhamos médico, mas eles iam lá para a empresa esperar o médico, não era um médico que é contratado em tempo integral, então ele adaptava um determinado horário, as pessoas ficavam esperando, não era um tratamento adequado, nós não tínhamos os equipamentos dentro da empresa. Isso quer dar um tratamento digno, né, de tratar a saúde do trabalhador, tanto a odontológica quanto a própria saúde geral do trabalhador. Então, fiz essa colocação na minha discurso de posse, e ao sair terminar meu mandato, eu fiz a abertura do Secons. Então, eu fui presidente do Sinduscom e fui o primeiro presidente do Secons. Abrimos o Secons aqui na Rua Rio Grande do Sul e tive na oportunidade, até um momento de sorte, assim, conversando com um diretor da Cavo, solicitei a ele alguns equipamentos, né, para ajudar na aquisição que nós queríamos fazer de uma cadeira de dentista. E, para minha surpresa, ele deu um equipo totalmente completo para nós, gostou da proposta, entendeu que era importante. E nós acabamos abrindo, então, o Secons em Joinville, já com um gabinete odontológico muito bem montado, depois compramos raio-x, gabinete médico, e funciona muito bem. Hoje tem sede própria, que é aqui na Rua São Paulo, e cuida da saúde do trabalhador sem cobrar do trabalhador. Na verdade, como é que ele se mantém? O empresário, o contratante, ele paga 1% sobre a folha de salário, ele paga para o Secons. Ele recolhe, embora recolha INSS, mas ele recolhe isso voluntariamente. E tem funcionado muito bem. Estão aí há vários anos, né? Hoje é um modelo aqui para Santa Catarina. Outras cidades também seguiram o nosso exemplo. Mas somos a primeira cidade do Brasil com menos de 1 milhão de habitantes que teve, então, esse protagonismo de ter uma entidade tão importante quanto é o Secons. Eu acompanhei isso desde o início, vejo que é realmente um projeto assim extremamente bem sucedido, gera realmente muito benefício e muito eficiente. Eu lembro que durante a pandemia, pouca gente sabe, mas o Secons de Joinville não podia abrir como muitas clínicas não puderam abrir. Sim. Mas ele não parou, ele foi atender a domicílio, no canteiro de obra. E isso realmente virou um caso de repercussão positiva a nível nacional. É um trabalho que a gente admira muito. E Pucini, o Secons, ele tem uma qualidade tão boa que muitos empresários vão lá fazer tratamento dentário no próprio Secons, né? Então, realmente a gente oferta ali um atendimento digno de primeira qualidade para os colaboradores da construção civil. Aliás, é uma atividade que emprega muita gente aqui em Joinville, né? Aliás, Joinville, Pucini, até se destaca no estado como a maior economia por conta do setor industrial, né? 35% dos empregos formais de Joinville, dos 260 mil empregos formais em Joinville, 90 mil mais ou menos são da indústria. Boa parte desses 90 mil estão na construção civil. Hoje não saberia exatamente qual é o número, né? Mas uma parte significativa está exatamente na atividade da construção civil, de forma que o emprego industrial em Joinville representa 35% dos empregos formais. E faz essa cidade ser uma cidade diferente, né? Maior economia do estado, a terceira maior economia do sul do Brasil. Mas esse movimento do Secons, particularmente, ele não é reproduzido em outros segmentos, né? As grandes empresas têm o seu próprio atendimento, a sua própria equipe, mas não tem um modelo parecido com o do Secons, por exemplo, para empresas médias. Ele é setorial, né? Ele uma entidade setorial, ele atende eu gosto muito dele como modelo e como exemplo por causa disso. Ou seja, ele presta um serviço concreto, muito necessário, para um determinado grupo da indústria que se uniu para fazer isso.
Mas aí eu queria deixar registrado aqui, Pucini, na verdade, né, o caráter assim, associativista do empresário joinvilense. E aí eu cito na questão do construtor de Joinville, e como eu disse, já pagava todos os encargos, que não são pequenos, encargos são muito pesados, né? Mas mesmo assim eles entenderam a proposta e espontaneamente botavam mais 1%. Nós recolhemos durante acho que 6 meses, sem prestar serviço, para fazer um caixa e poder abrir as portas para funcionar. Mas desde o início foi muito bem planejado, muito bem trabalhado, e ele que está indo muito bem. Nós até na oportunidade, como tínhamos assim, um investimento bastante grande, nós abrimos para outras categorias também. Elas contribuem, acho que me parece, com 1,5%. O pessoal da construção civil era 1%, e algumas atividades pagavam 1,5%, quando conheceram exatamente a proposta que o SECON se prestava de serviço aqui em Joinville. Mário, nós vamos fazer um pequeno intervalo aos nossos apoiadores e já retomamos. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando então ao nosso programa de hoje, nosso colega, membro do CAJ, membro do Conselho do CAJ, associado ao CAJ desde recém-formado. E na primeira parte, a gente contou a formação, o Mário contou as suas primeiras experiências empresariais e também as suas experiências associativas. O Siduscom, o Seconce. E também ele não parou aí. O Mário acabou representando o grupo da indústria da construção joinvilense na nossa Associação Comercial e Industrial de Joinville,
e lá ele também fez carreira. Conta para nós, Mário, você foi presidente da nossa CIG e teve uma passagem extremamente valiosa e marcante. Na verdade, eu, como disse no início, né, sempre me associei a essas entidades que eu entendia pudesse eu entregar também parte do que eu recebi da sociedade e acabei me filiando à CIG, fui convidado a fazer parte da diretoria, depois assumi diretoria de administração, vice-presidência e acabei assumindo também a presidência da CIG por 2 mandatos. O mandato na CIG é de 1 ano, com reeleição. Então, tive 2 mandatos, né, que uma experiência muito positiva. A CIG faz um trabalho belíssimo aqui na cidade, né? Eu sempre digo assim que a CIG tem lá no seu estatuto, né, o objetivo trabalhar no interesse dos seus associados. Mas, na verdade, o grande trabalho que a CIG faz sempre em benefício da comunidade. Então, é um trabalho muito bonito, dedicado, né? Já foi mais importante, até porque antigamente você ia nas segundas-feiras, nas reuniões da CIG, você recebia uma quantidade de informações bastante importantes. Hoje, com a mídia, você consegue ter informação em tempo real, praticamente, né? Mas não deixa de ser importante essa entidade que me deu muito conhecimento, muito network, aprendi muito na diretoria da CIG, na presidência da CIG. Então, é uma entidade que eu tenho muito carinho. Eu também, eu acabei não comentando na primeira parte, Pucini, eu também fiz um curso de pós-graduação, inclusive com uma parte nos Estados Unidos, mas eu também fui professor da universidade, bem lembrado. Da Faculdade de Engenharia, que eu dei aula por 28 anos no curso de engenharia, outra atividade maravilhosa, formei em torno de 1.000 engenheiros aqui em Joinville. Então, uma experiência muito positiva que me deu muito prazer e muito orgulho. É uma satisfação você encontrar teus ex-alunos hoje empreendendo, muito bem situados, né? É um prazer muito grande. Então, foi uma outra atividade que fiz com muito prazer e com muito orgulho. Vamos voltar um pouquinho essa questão de você ter dado aula tanto tempo. Você foi um dos pioneiros no curso de Engenharia Civil da UDESC, em Joinville? A primeira turma que se formou no curso de Engenharia Civil em Joinville foram meus alunos, né? Eu dava aula no 9º período, de forma que eu peguei já em andamento, mas a primeira turma que se formou foram só 3 alunos, né? Nosso curso era bem seletivo, nós tínhamos grande quantidade de alunos que entravam, mas pela dificuldade do próprio curso, eles iam desistindo. Então, realmente, ao final eram 3 alunos, primeiro 3 alunos, 5 alunos, 8 alunos, né? Não eram turmas muito grandes. Agora que está mais diferenciado isso, me parece que as turmas são maiores. Mas na época que nós estávamos dando aula lá, a turma de formandos era uma turma pequena, né? Não passava de 15, 20 alunos no máximo, isso quando era o máximo de alunos, né? Formando engenharia civil. E teve muito prazer de ser professor da UDESC aqui em Joinville, da Faculdade de Engenharia, uma faculdade que forma bons profissionais, com bom propósito. Então, para mim também agregou muito conhecimento. E esse curso de pós-graduação que você fez foi dentro do sistema UDESC, foi uma oportunidade pelo sistema UDESC. Eu fiz um curso de especialização em construção civil, lato sensu, né? Era em Joinville, FEG com a FURB de Blumenau. Então, tínhamos aulas nas 2 situações. E depois também fiz um MBA, fiz na Univille, e com módulos nos Estados Unidos, né? Então, na área de marketing que eu fiz esse curso de MBA. Então, Mário, soma-se a sua experiência toda o fato de que você ajudou a construir o próprio curso da equipe da primeira turma que formou. E eu lembro que nos primeiros cursos eram cursos, assim, praticamente todos eles, cujos professores eram empreendedores, eram profissionais que estavam no mercado. Então, isso dava também um grau de experiência diferente para os alunos, né? Na verdade, quando foi aprovado, ele era um curso voltado aí a atendimento de serviços públicos, né? Mas tinha a parte do setor da construção civil onde eu atuava. E realmente a grande maioria dos professores eram profissionais já experientes aqui de Joinville. Depois a própria universidade ela foi incentivando a vinda de
de pessoas com dedicação exclusiva, trazendo profissionais de outros estados, né, de forma que o curso de engenharia civil aqui de Joinville, e também a de mecânica, elétrica e outros cursos que tem, a proposta da UDESC aqui é muito boa. Então, formam excelentes profissionais. Foi muito gratificante esses 27 anos que eu passei como professor da Faculdade de Engenharia em Joinville. Você diz 27 anos e aposentou como professor. Eu me aposentei com 35 anos, porque por um bom período eu fui um professor sem remuneração, né? Contribuía com os encargos, mas eu não tinha remuneração por conta de que eu estava já na minha atividade lá em Florianópolis, porque antes de eu assumir a presidência da Fiesc, eu fui diretor, fui secretário, fui primeiro vice-presidente, então ia constantemente a Florianópolis, me prejudicava aqui a questão do meu compromisso com a Faculdade de Engenharia. Você manteve o vínculo? Mantive o vínculo e me aposentei com 35 anos, né, na UDESC, mas efetivamente eu dei aula 27 anos seguidos. Nunca deixei de dar um semestre de aula, embora no sistema público você tinha a cada 5 anos, me parece que 6 meses de licença, mas mesmo assim eu dei aula porque faltava professor, cobria outro professor, então 27 anos de dedicação total ao curso de Engenharia Civil. Bom, Mário, estamos agora a SIG. Você, toda essa bagagem, começou a atuar na SIG e, de certa forma, você me parece que foi um dos primeiros presidentes da SIG que não eram exatamente da indústria tradicional joinvilense, a indústria da construção. Aliás, o termo indústria da construção era um termo jovem, novo. Antes a gente falava de construção civil e construtoras, né? As empreiteiras. Aí houve realmente essa consolidação, que aquilo é um processo industrial, um processo contínuo, um processo que a obra que você está mexendo, ela interrompe, você já ela acaba, você já está montando outra. Quer dizer, aquela estrutura ela é permanente, como é o caso de uma indústria. A atividade de construção civil é uma atividade industrial, né? O KNAI dela é um KNAI industrial, então nós contribuímos para o sistema indústria, né? do sistema S indústria, então ela é uma atividade industrial. Muitos não entendem como uma indústria, mas ela é efetivamente uma indústria, né? Nós não somos apenas montadores, nós construímos a parede. São transformadores. Né? Nós somos transformadores, exatamente. Então, hoje a indústria está passando a ser mais montadora, está pegando já equipamentos já pré-fabricados e montando no canteiro de obras. Mas a indústria da construção ela tem umas características diferentes, né? Na indústria, o equipamento não é fixo, é móvel. O produto é que é fixo, né? Sim. Diferente da outra indústria, você tem um espaço em que você tem equipamento e ali você traz matéria-prima, produz e o produto sai. E o produto sai. Diferente da construção civil, você tem o equipamento que é móvel, né? Porque o produto é fixo. Você começou ali, aquele produto fixo e unitário. E a indústria já é um produto e não é otimizado, né? Não é otimizado. Então, é uma característica cada projeto é um projeto. Cada projeto é diferente do outro. Não há repetição. Sim. Então, isso também prejudica um pouco até a qualidade, porque você não vai aprendendo com os erros naquele projeto. Então, hoje em dia, com o BIM, você consegue fazer uma atividade industrial da construção civil mais adequada, com melhor qualidade do que tínhamos antigamente. Hoje, com equipamentos melhores também, então, há toda uma melhoria. Eu diria que hoje a construção civil evoluiu muito e temos bons produtos e excelentes construtoras em Joinville e em Santa Catarina. Porque essa atividade do Sinduscon, Puccini, eu também participava da Câmara da Construção, fui presidente da Câmara da Construção de Santa Catarina, que reunia todos os sindicatos da indústria da construção. Todos os Sinduscons. Que, aliás, Santa Catarina tem 24 sindicatos da indústria da construção civil. Quando você olha, por exemplo, ali para Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, Brusque, num raio de 15 quilômetros, talvez se você centralizar, você tem 4 Sinduscons. Alguns estados têm um Sinduscon só, tem 2, 3 no máximo. Novamente entra aqui o espírito associativista de Santa Catarina. Isso é uma característica, um valor enorme que esse estado tem. Então nós nos reunimos em Florianópolis, dentro da Fiesc, a Câmara da Indústria da Construção, discutindo os problemas, as soluções do setor da construção civil. Então foi bastante interessante também. Quer dizer, você aqui
a CIGI, nas funções que desenvolveu, a presidência que assumiu, você deu uma visão um pouco diferente para a própria CIGI e para a própria comunidade, no que se refere à integração de todos esses modelos. A CIGI, na verdade, ela assim, os grandes contribuintes são indústria, mas ela é uma atividade empresarial. Ali nós temos serviços, né, temos comércio, então, mas normalmente a atividade sempre era gerida por um industrial. E um industrial daquele tradicional, né, da transformação tradicional. Eu fui o primeiro do setor da construção civil a assumir a Associação Empresarial de Joinville. E da CIGI, você passou a ter uma integração mais forte com a Fiesc, e você falou agora que também integrou com a Fiesc pela Federação da Construção Civil. Na verdade, assim, quando eu participei com o Jaime Grasso era presidente da CIGI, e eu já era diretor da Fiesc. Numa reunião da CIGI, eu disse, olha, estão montando uma chapa na Fiesc, né, a mesa diretora, o presidente, vice-presidente, e não tem nenhum joinvilense. Isso aqui me chamou a atenção. Joinville sendo o maior parque industrial de Santa Catarina, que, aliás, 10% do PIB catarinense sai de Joinville, eu falei numa reunião da CIGI, o presidente Jaime Graça, olha, estão montando uma chapa e Joinville não está sendo contemplado. Foi quando o Jaime, então, chamou os candidatos aí, né, era candidato único, era o presidente Alcântara, candidato, e disse, olha, Joinville quer uma vaga na mesa, tem que ter uma vaga na mesa. Nós não vamos aceitar que uma cidade do Porto de Joinville, com a potência industrial que o Estado tem, não está representada num cargo melhor dentro da Federação das Indústrias. E o Jaime Grasso disse, olha, nós queremos uma vaga na mesa, e o candidato, sem me consultar, e o candidato da CIGI é o Mário Aguiar. Então aí surgiu a minha colocação, eu era diretor, como segundo secretário. Fui segundo secretário da CIGI, mas aí, com a renúncia do Vicente Donini como primeiro secretário, passei a ser primeiro secretário da CIGI, na mesa diretora da Fiesc. E depois, então, passei a ser primeiro vice-presidente e, por último, presidente da Fiesc. Você foi presidente da Fiesc por 2 mandatos também? A Fiesc tem um mandato de 3 anos, né, com uma possível reeleição, fui reeleito, mas em função da pandemia, né, a diretoria pediu que eu ficasse mais um ano, porque foi bastante problemático esse período da pandemia, nós fizemos vários projetos que estavam em andamento, então eu fiquei, além dos 2 mandatos, mais um ano, que deram 7 anos de contribuição. Foram 7 anos maravilhosos, uma experiência muito boa, uma outra entidade excepcional, com uma equipe muito boa, com profissionais maravilhosos, muito bem preparados. Nós somos 11 mil colaboradores dentro do sistema Fiesc, essas pessoas nem sabem o tamanho do que é essa organização. Aliás, estava te comentando no intervalo, a Fiesc das federações industriais do Brasil, é a segunda em orçamento. Nós só ficamos abaixo de São Paulo, por conta de que o sistema Fiesc ele presta muitos serviços para a sociedade, não só aqui em Santa Catarina, como em outros estados, né? Por exemplo, um dos serviços que prestamos, o SESI de Santa Catarina, tem um órgão chamado Alimenta SESI, e nós fabricamos todos os dias 110 mil refeições que são entregues em 9 estados brasileiros. Empresas catarinenses, como a BRF, que tem filiais em outros estados, nós atendemos aqui, eles fazem questão que a gente atenda no Mato Grosso, em Goiás, em Minas Gerais, no Paraná e assim por diante. Mas quando você diz essas refeições todas são centralizadas e distribuídas, não são localizadas. Localizadas, sim, mas geridas pela nossa equipe do SESI. Então, tudo isso, aliado à rede de farmácia que temos, faz com que o nosso orçamento seja o segundo maior em termos de federação industrial. Mas, Mário, a gente sentiu recentemente, o SESI sempre foi forte em assistência social, a parte de saúde, a parte de farmácia sempre foi forte. E ele tinha uma formação bastante básica na parte técnica. O Senai. O Senai. Sim. E recentemente a gente viu um salto na parte de instrução e informação
da rede Fiesc, através do Senai, através das universidades, agora tem curso dos centros de desenvolvimento, né? Você tem, inclusive, centros de desenvolvimento por vocação regional. Nós temos um centro de desenvolvimento aqui em Joinville, na parte metalmecânica, você tem na região de Blumenau, na parte de alimentos, alguma coisa assim. Então, houve realmente um salto na parte de preparação, treinamento nas áreas técnicas e tecnológicas, sem desconsiderar a parte assistencial. Na verdade, o SESI é o Serviço Social da Indústria e o SENAI, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? O SESI era muito voltado aí para a área de lazer, de esportes, né? Mas isso é uma demanda já que nem as empresas têm mais as suas recreativas. Então, nós temos que fazer uma reengenharia dentro do SESI. E uma sociedade se transforma pela educação. Então, era um papel do SESI também fazer a educação, o fundamental e o médio, né? E aí nós investimos muito nisso. Eu diria que hoje a educação do SESI é uma educação de excelente qualidade, uma metodologia muito moderna, que é o STEAM, que é o acrônimo de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, né? Construímos escolas de belíssimo padrão, então, tanto a parte física como a capacitação dos professores. Aliás, nós remuneramos muito bem os nossos professores. Quando eu entrei na Fiesc, nós fizemos toda uma reengenharia para melhorar. Aliás, o ensino médio era dado pelo Senai. Era um equívoco que tinha em Santa Catarina. Botamos isso dentro do SESI, né? E construímos várias escolas, e outras estão em andamento, escolas de referência, como o que foi feito aqui em Joinville, mas fizemos em Videira, fizemos em Brusque, fizemos em Itajaí, fizemos em Lages, estão em execução hoje escolas de referência em Rio do Sul, onde mais aí? Em Jaraguá do Sul, agora iniciando em São José, enfim, várias escolas, modernizamos também Criciúma. E o Senai, nós também preparamos o nosso Senai com equipamentos mais modernos, né? Fizemos uma reorganização dentro do Senai. E o Senai também, por si nisso que você comentou, ele tem os Institutos Senais de Tecnologia e os Institutos Senais de Inovação. De tecnologia são mais regionais, né? Nós temos 7 aqui no estado. Temos em Blumenau, temos em Chapecó, temos em Criciúma, temos em Brusque, temos em Lages e assim por diante. E temos 3 Institutos Senais de Inovação, que são o topo da engenharia, né? Nós temos os Institutos Senais de Sistemas Embarcados em Florianópolis, que, aliás, fizemos até um satélite, já foi lançado. Estamos participando de uma constelação satelital feita lá em Florianópolis pelo Instituto Senai de Inovação em Sistemas Embarcados. E aqui em Joinville, eu até quero deixar o convite aqui para as pessoas conhecerem o nosso Instituto Senai de Inovação, que fica aqui na Arno Deller. Ali nós temos equipamento, a segunda maior máquina do mundo, até pouco tempo, não sei se ainda não é, mas seguramente da América Latina, em manufatura aditiva, de pó metálico, né? E temos aí o estudo de laser e sexta-feira nós mostramos aí para a sociedade joinvilense o investimento que nós estamos fazendo, porque ganhamos uma licitação na Petrobras de 385 milhões. Vamos fazer um centro de robótica e também um centro específico para óleo e gás, que ele é transversal, ele vai atender outras atividades. Então, várias indústrias de Santa Catarina e de Joinville estão dentro do nosso Instituto Senai de Inovação, com pessoal capacitado, com equipamentos, com doutores que nós temos lá dentro, desenvolvendo e inovando tecnologia, inclusive já com tecnologia aplicada na própria General Motors mundial, desenvolvida aqui em Joinville. Está aí um tema para um programa. Esse é um excelente tema. E já te sugiro convidar o professor Gonzaga, que é um professor formado no ITA, Sugestão que aceita. comanda o nosso Instituto Senai de Vamos Inovação. fazer aqui. contato, vamos conversar especificamente sobre isso. Parabéns. Que bela exposição você nos fez. Vamos fazer novamente um pequeno intervalo e já retomamos em seguida.
Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Olá, pessoal. Retornando, então, ao nosso terceiro bloco do programa. E estamos, felizmente, o último bloco. Teríamos muito a conversar ainda, mas quem assistiu os blocos anteriores viu o quanto um profissional que começou aqui em Joinville, algumas décadas atrás, simplesmente com um canudo na mão, além de fazer a sua profissão, além de fazer a sua carreira, além de criar as suas empresas, ele se integrou nos serviços e associativos e fez uma grande diferença. Então, Mário, o que os nossos pares e o que os nossos colegas estão esperando e estão precisando para seguir exemplos parecidos? Quer dizer, o próprio CAJ tem 70 anos, mas a gente às vezes acha que poderíamos estar fazendo mais. Dá para nós aí uma estimulada. A gente fica muito frustrado quando convida alguém para participar dos nossos trabalhos, das nossas ações, e ouve aquela pergunta assim extremamente mal colocada. O que eu vou ganhar com isso? Veja, ninguém perguntou, o Mário nunca perguntou para ninguém o que ele ia ganhar com isso. E olha o que ele está oferecendo, olha o que ele participou, olha o que ele fez. Mário, vamos fazer a diferença. Dá umas dicas. Bom, uma dica seria ter mais Pulcines em Joinville, né? Você é uma pessoa que se dedica, está sempre voltada aqui à coletividade, né? Eu acho que
O Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, o nosso CAJ, reúne profissionais altamente habilitados, com competência. Poderíamos aqui no CAJ identificar algumas questões que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável do município e achar os profissionais que podem se dedicar, né? Eu posso citar um dos exemplos. Nós estamos discutindo agora a prorrogação da concessão da BR-101, né? Então, juntar alguns profissionais que entendem de mobilidade, que entendem de engenharia, de tráfego, que entendem de rodovias, de construção de rodovias, verificar quais são as melhorias que a região pode solicitar que sejam implementadas para a melhoria dessa artéria que é fundamental para o desenvolvimento de Santa Catarina, que é a BR-101. Da mesma forma, participar na discussão do que o governador chama de Via-Mar, essa rodovia paralela à BR-101, com 3 pistas de cada lado, com uma velocidade de 120 km por hora. Acho que profissionais poderiam ajudar nessa questão, né? Ajudar aqui na mobilidade aqui dentro da cidade e outras questões. Criar grupos para ajudar a prefeitura a trazer mais indústrias aqui para Joinville, indústrias que se identificam, né, com a habilidade profissional dos nossos moradores, que sejam indústrias de tecnologia, que possa incrementar o emprego aqui em Joinville, emprego de qualidade, porque eu volto a repetir, Pucini, a indústria, onde tem indústria, tem desenvolvimento, tem IDH elevado. Por conta de Joinville ter essa participação importante da indústria, nós temos o nosso PIB per capita mais elevado aqui no estado, né? Um dos mais elevados. Nós somos acima da média de Santa Catarina, que já é acima da média nacional. Então, atividade industrial, né, uma atividade com tecnologia que agrega valor, que permite o profissional se valorizar e se habilitar para cargos mais elevados, né? É uma atividade que nós podíamos fomentar, ajudar a prefeitura nesse sentido, de identificar indústrias e setores que podem ser desenvolvidos aqui na cidade. Acho fundamental essa questão associativista aqui do Estado, aqui de Joinville. Esse é um valor que o Estado tem da população, ser uma população com espírito associativista, né? Se você olhar para a nossa imigração aqui de Joinville, vieram para cá com promessa de terras férteis, né? Quando chegaram aqui não viram terras férteis, né? Mas vieram com alguma habilidade. Um era ferreiro, outro era tecelão, e isso fomentou o nascimento de um setor pujante industrial aqui em Joinville e em outras cidades, que fez com que Joinville se destaque, que é a terceira economia do sul do Brasil. Isso é importante dizer. E particularmente, né, Mário, nós precisamos reunir bastante dessas competências em cima de projetos específicos. Sim. Porque senão isso acaba se diluindo. Então, vamos identificar alguns setores, né, que precisam entrar em contato com a prefeitura, com o próprio Estado, de que maneira que nós podemos, como entidade, ajudar, né, com conhecimento, com pessoas altamente capacitadas que temos aqui, membros do CAJ, que militam aqui na atividade profissional aqui em Joinville, para resolver as questões que afetam aí a nossa coletividade. E atualmente, diferente de 70 anos atrás, hoje Joinville já é um centro acadêmico. Sim. Nós temos grandes escolas, nós temos professores, nós temos núcleos de desenvolvimento, temos instituições bem formadas. Então fica aí ao nosso pessoal, fica aí aos nossos engenheiros. Os desafios estão colocados. E, particularmente, Mário, você passa a ser um exemplo para nós de que você não precisa ter algo em troca. A partir do momento que você entra e começa a contribuir, você acaba sendo realmente beneficiado pelo próprio resultado. A troca é a satisfação pessoal de ajudar, né, o meio que você está inserido. Nenhuma sociedade prospera num meio que não lhe é favorável, né? Então, nós temos que fazer isso aqui se tornar um ambiente favorável, próprio para o desenvolvimento, para a boa convivência, como, aliás, é Joinville. Então, vamos identificar os problemas que nós temos aqui e, em conjunto, junto com a nossa Poder Executivo, com o Legislativo, ajudar a resolver as questões que afetam aí o desenvolvimento e a boa convivência aqui em Joinville. E o futuro do Mário Aguiar?
Bom, eu já estou com 72 anos, né? Hoje eu sou vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria. Eu tenho essa atividade, vou uma vez ou duas vezes a Brasília. Lá presido algumas comissões, a Agência Aeroespacial, sou do Conselho da Agência Aeroespacial. Também sou coordenador aí do CONDEFESA, que é o Conselho de Defesa da CNI. Aqui, profissionalmente, também estou, a convite do prefeito Adriano, como conselheiro da Águas de Joinville. Então, estou nessas atividades aí, estou investindo em outros segmentos agora, mas estou na atividade, então não estou aposentado, não estou em casa de braços cruzados, eu tenho várias atividades ainda em andamento. E essa bagagem toda, você imagina poder oferecer ela ao próprio sistema público de governo? Olha, o governador Jorginho me convidou por várias vezes, né? Inclusive no primeiro mandato ele tinha me convidado para que eu fosse o vice dele, né? Mas meu compromisso era com a Fiesc, agradeci e não aceitei esse convite. Então, logo eu saí da Fiesc, até mesmo antes de sair, ele pediu que eu também colaborasse com o governo do Estado. Mas como eu tinha alguns projetos ainda pessoais pela frente, né, eu tinha que me dedicar de corpo e alma, né? Se eu pego uma secretaria, alguma coisa assim, me tomaria muito tempo. Só para você ter ideia, quando eu estava na presidência da Fiesc, eu chegava todos os dias na federação às 6h30 da manhã e saía às 7, 7h30. Então, é dedicação, né, integral. E entendia que se fosse assumir algum compromisso com o governo do Estado, devesse fazer da mesma maneira. Como tinha outros projetos em vista, então também declinei dessa questão. E te confesso que não há, na minha visão, nenhuma perspectiva de assumir cargo público, né? Não é essa a minha intenção, mas sempre ajudando aí as entidades, isso pode sempre contar comigo. Fica o nosso registro de agradecimento ao Mário, enquanto presidente da Fiesc, abraçou todos os projetos que o CAJ levou, apoiando efetivamente. Nós tivemos aí projetos, principalmente na área de comunicação, ele nos apoiou com a nossa coluna do CAJ, editada em jornal, apoiou agora na edição do livro, versão eletrônica, que nós contamos sobre isso, escreveu o prefácio do livro. Esse ano vai ser lançado fisicamente, nós lançamos ele agora virtualmente, né? Você deve ter recebido uma cópia do virtual, mas agora vamos lançar fisicamente, já tem aprovação, o CREA abraçou fazer a edição, então fica o registro desse agradecimento e fica também o depoimento de que bons projetos sempre terão o apoio de bons parceiros. Muito obrigado, Mário. O programa está indo para o nosso finalmente, mas foi realmente gratificante ter você aqui. Por favor, suas considerações finais. Bom, Pulcine, eu sou um otimista, né? Mas vejo assim com muita preocupação hoje o andamento que o país está tomando, o rumo que está tomando, né? E se eu tivesse que hoje elogiar uma pessoa e dizer que pode transformar esse país para que ele realmente, com a potencialidade que ele tem, poder crescer, né? Dar para a sociedade, né, uma qualidade melhor de vida. E quando você vai para o Nordeste, você vê muitas dificuldades, né? Então, acho que o ministro André Mendonça está fazendo um belíssimo trabalho. Espero que a gente consiga chegar num resultado, né, justo e que a sociedade possa usufruir dessa riqueza, dessa maravilha que é o nosso território brasileiro, né? Que com tantas riquezas e que acabam não se transformando em riqueza para a sua população. Acho que então a esperança, né, como disse, sou otimista e espero que realmente a gente consiga ver um Brasil mais justo, mais adequado para a nossa sofrida população. População, diga-se por sinal, tem mais valores que muitas das nossas lideranças. Exatamente. Obrigado a quem nos apoia, quem nos assiste e até o próximo programa.